livro de literatura do quarto bimestre, tá? Carta errante, avó atrapalhada, menina aniversariante. Então, aula do dia 12 de 11 de 2020 de literatura. Então, a história do livro é de uma avó, né? Que ela escreve uma carta para sua netinha. Então, o problema era exatamente a linha seguinte, né? Ela colocou a rua também dava para ler. Rua Independência 158, apartamento 102. Isso era Pedro Boné. Ele conseguiu entender que a rua era Independência, número 158, apartamento 102. Mas o problema, no caso, que ele começou a ter com a carta, era exatamente a linha seguinte. A cidade estava escrita em hebraico, assim como o nome do país. Então, como descobrir a cidade? Seria mesmo em São Paulo? E na capital? Fosse outro o nome da rua. Já dava para eliminar algumas cidades só pelo catálogo, né? Então, se você... E na capital? Fosse outro o nome da rua, já dava para eliminar algumas cidades só pelo catálogo, que ele dava no catálogo o nome da rua. Mas Independência era o nome que aparecia em qualquer vila perdida no meio do mato. Aí que foi o problema também. E as cidades grandes então tinham um montão de ruas com esse nome. Pena que o remetente não tivesse colocado o sobrenome, já ajudaria bastante. Sem saber bem porquê, toda vez que olhava o envelope, Pedro Boné imaginava uma velhinha simpática de cabelos prateados presos no coque e segurando a caneta. Claro que poderia também ser um avô rechonchudo, careca e com um belo bigode branco. Mas o palpite de Pedro Boné apontava para uma avó. E toda vez que pensava nela, imaginava uma senhora sorridente numa casa cheia de plantinhas, procurando contar uma porção de histórias para sua netinha, como sua avó fazia com ele. Por isso que ele se envolveu com a carta, né? Porque é tudo que ele imaginava. Por isso vinha-lhe uma tristeza enorme de não estar conseguindo fazer chegar aquela carta à netinha Luciana. Então Pedro Boné sabia que as cartas, elas levavam mensagens, né? De uma pessoa para outra, né? Então ele sabia a importância tinha daquela carta chegar nas mãos da pessoa que deveria chegar. Então ele se preocupava muito, ele era muito responsável. Então ele se preocupava quando uma carta apresentava problemas e não conseguia chegar na pessoa que deveria chegar, né? Então, no decorrer do livro, tá aqui a foto de Pedro Boné, né? Que é um dos principais personagens, também faz parte da história também. Todo mundo já tinha saído e ele ficara sozinho no grande salão. Não tinha pressa de voltar para casa. Tinha uma ex-mulher, 2 ex-filhos. Filho, quando cresce, voa, some. E os dele tinham ido morar no Nordeste. Uma namorada que dava aulas durante o dia e militava no movimento sindical à noite. Na agência, nessa hora, tudo era paz. Ninguém fazendo pergunta boba, ninguém enrolando serviço, nenhum telefone tocando, nem porta batendo. Pedro Boné achava aquela a melhor hora do dia, quando a fome ainda não tinha chegado. Nem tinham começado os noticiários imperdíveis da televisão. Era a hora dele decidir sozinho o que gostaria de fazer. Então ele ficava à vontade, com aquele tumulto, né, de trabalho, aquele corre-corre das pessoas ali. Então pegou o envelope com a carta da avó, ou do avô da Luciana, que ele não conseguia identificar se era avó ou se era avô. Ele imaginava que era uma avó. Caramba, tinha que ser Independência, o nome da rua. Desde que o príncipe português resolvera dar o tal brado às margens do tal riacho, todos os bairros do país se sentiram obrigados a homenageá-lo. Eram 21 logradouros públicos com esse nome. Só no Guia de São Paulo, Embu, Diadema, Ribeirão Pires, Osasco, Cajamar, Jandira, Santo André, na Grande São Paulo e outros tantos em diversos bairros do centro. Se o nome, no caso, não fosse Independência, ficaria mais fácil ainda para ele encontrar a carta. Mas como Independência, como ele fala aqui, era o nome da rua, vários lugares tinham esses nomes, né? Várias ruas, né? Tinham esses nomes. Então dificultava mais ainda. Para onde é que essa carta tinha que ir, afinal? Ele queria entregar na mão da pessoa correta. Então a preocupação dele, né? Primeiro vamos ao catálogo telefônico, disse em voz alta. Afinal temos o número do prédio e do apartamento. E aí, ó, ele procurando o catálogo. A importância que ele dava a essa carta. Né? Ele se identificou por causa da avó, do avô, porque ele teve uma infância onde ele tinha uma relação muito boa, né, com a avó dele. O avô, que ele não sabia se era avô ou se era avó, mas ele teve uma excelente relação com a avó dele, então ele se identificava muito. Então a avózinha estava começando a cansar. Vida de avó não é fácil, quando todos os 10 netos estão longe e querem receber carta em seus aniversários. Então ela estava preocupada porque ele queria que a carta chegasse, porque
estaria se aproximando do aniversário de Luciana. Para ela, a coisa estava ficando complicada. Volta e meia esquecia palavras em português e acabava tascando um termo em hebraico. O pior é que depois ficava na dúvida se aquilo era português ou hebraico. Uma confusão. E a mão, ai, como doía. O telefone tocou bem na hora em que ela pensava como pedir desculpas pela letra. Como era mesmo o nome da palavra para escrita caprichada? Um pouco irritada, atendeu o telefonema da prima. Ela não gostaria de jogar buraco na casa da senhora Dana? Não, não gostaria nem um pouquinho. A senhora Dana era uma chata resmunguenta e eternamente infeliz. E o que ela lia menos queria no mundo era ser contaminada pela infelicidade da outra. Foi tão veemente na resposta à prima que o gato da vizinha, que se acomodara no seu colo, pulou assustado para o chão. O animalzinho percebeu que ela estava nervosa. Não, não é nada pessoal. A avó disse para ele e estendeu-lhe os braços. Não seja tão sensível, disse para o gato. Ela disse para o gato, a não ser tão sensível. Venha continuar a carta. E a palavra é caligrafia. O gato, que só entendia hebraico, não compreendeu que ela tinha finalmente encontrado o termo correto para a escrita caprichada. Tá? Então, começou pela região do ABC, fez vários telefonemas, às vezes encontrava telefone, número de rua indicado na carta, mas ali havia apenas uma casa, não um edifício. Às vezes, pelo catálogo do telefone, tudo coincidia, mas quando alguém atendia, era para informar que o telefone tinha sido recém-comprado e não sabia dizer o número do proprietário anterior. Então, Pedro Boné, se começou a procurar onde essa carta estaria, né? Tentou localizar. Aí, relembrando o final da história do livro, né? Assim, no sábado, estacionou seu carro na frente do prédio e tocou a campainha. Aguardou alguns minutos até o zelador acabar de atender uma senhora e se comunicar com ele pelo interfone. Teve algum trabalho em convencer o rapaz a deixá-lo entrar, pois aquela história de carta mal endereçada não parecia muito convincente. Né? No caso, nós sabemos que o porteiro ele é responsável, né? No caso, pela entrada e saída das pessoas que entram no prédio, então, no caso, o zelador, não o porteiro não, o zelador, ele ficou um pouco preocupado. Né? Do carteiro dizer que aquela carta mal endereçada, ele ficou um pouco apreensivo. Cidade grande, né? É muito movimento, então ele tinha que zelar pelo quê? Já diz o nome, zelador. Pelas pessoas que entrassem no prédio. Então ele queria receber a carta, mas ele disse não tem como, porque a carta estava com problema. Né? Como nós sabemos, ela colocou a rua correta, o número e o apartamento, mas no caso ela colocou a cidade, no caso em hebraico, né? Então acabou subindo no elevador atulhado com duas malas, uma sacola e uma gaiola de passarinho, que a senhora carregava. Como iam para o mesmo andar, Pedro Boné retirou as malas enquanto ela segurava o elevador. Quem seria essa senhora? Uma porta se abriu e apareceu uma garota moreninha, magrinha, com uma porção de sardas no nariz. Ela é exatamente como eu imaginei, porque Pedro Boné tinha imaginado que a menina seria assim, a Luciana, pensou Pedro. Mas a menina não parecia estar esperando por ele, pois pulou no pescoço da velha senhora gritando: Vovó, vovó, que bom que você chegou. A velha senhora piscou um olho e disse: Surpresa para todo mundo, só você ficou sabendo quando recebeu minha carta. Não é, minha linda netinha? Quer dizer, ela achou que a netinha tinha recebido a carta que ela viria. E sapecou-lhe 2 beijos. Acho que não sabia não, disse Pedro, enquanto as duas se perguntavam mutuamente. Quem é ele? E o que faz com a minha carta na mão? Ainda juntou a senhora. Vovó Lia olhou o envelope que ele lhe estendia, com o endereço do remetente quase apagado, e falou: Puxa, escrevi esta carta em abril. Que correio demorado. Eu sempre digo para sua mãe que é mais rápido levar as notícias pessoalmente. Né? Então essa foi a história do livro nosso do 4º bimestre, uma história emocionante, né? De um carteiro que se preocupa com o seu trabalho, da avó apaixonada pela sua netinha, e no final tudo termina bem, né? Todos se encontrando e Pedro Boné conseguiu chegar a tempo, assim, não chegou antes para avisar, mas ele chegou pelo menos no dia, ele cumpriu, né, com o dever dele de carteiro, ele tentou resolver, né? E a avó tinha se esquecido que ela dificultou o endereço para que o carteiro encontrasse logo o destino da carta, tá? Agora vamos para as atividades de literatura. Número 1. Baseado no livro paradidático, escreva o número de velas que indica a idade de Luciana, tá? Baseado no livro paradidático. Lá, durante a história, falar quantos anos Luciana estaria fazendo. Então, baseado no livro paradidático, que no caso é ele, né? Carta errante, avó atrapalhada, menina aniversariante. Vocês irão colocar o número de velas que indica a idade de Luciana.
Por que a carta escrita pela vovó Lia não pôde ser entregue? Por quê? Que a carta que ela escreveu para a netinha não conseguiu chegar nas mãos da netinha. Número 3. Por que Pedro Boné não jogava fora as cartas com endereço incompleto? Vocês vão colocar aí, nós falamos sobre ele durante a leitura do livro, né? Então, número 4. Retire do texto da página 45. Só serve da página 45 do livro paradidático, tá? Do quarto bimestre. Letra A, um substantivo próprio. Letra B, uma palavra trissílaba. Letra C, uma palavra dissílaba no plural. Letra D, uma palavra com encontro consonantal. Então, esse foi o nosso livro do quarto bimestre, né? Um livro emocionante, de um amor de uma netinha, né? Com a sua avó, e de um amor de um carteiro pelo seu trabalho, né? Então, é essa a resolução que chegamos do nosso livro, do quarto bimestre. Então, o recado de sempre: lavem as mãos, fiquem em casa, juntos somos mais fortes. Se precisar sair de casa, usem máscara. Um beijo enorme para vocês e até as próximas aulas de revisão de literatura.